Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ascensão Pessoal. Eu sou o Douglas e hoje eu quero gravar um vídeo para você que está perdido na hora de encontrar uma profissão ou o que você vai estudar. Então, eu tenho um convidado especial aqui do meu lado, pode chamar ele de David. É um homem acendido que vai nos dar conselhos maravilhosos hoje e que vão nos auxiliar a encontrar os caminhos que a gente precisa nas nossas vidas. Se apresenta rapidamente, David, para a gente começar o vídeo. Oi, gente, meu nome é David Lucas e eu estou aqui no Ascensão Pessoal. Agradeço pelo convite e espero que a gente tenha um papo muito enriquecedor aí que ajude muito vocês. É isso aí, então bora pro vídeo. Então, pessoal, pra gente começar esse vídeo, eu quero primeiro dizer para quem que ele é. Nós estamos pensando aqui em ajudar jovens adultos, principalmente, claro, mas esse vídeo ele também serve para qualquer pessoa que esteja refletindo em relação ao que quer da vida, seja em relação a estudos ou a profissão, principalmente isso, na verdade. Então, assim, o objetivo desse vídeo não é trazer uma regra, algo que você é obrigado a seguir. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, o objetivo desse vídeo é que a gente possa ponderar sobre alguns pontos que a gente já viveu, a gente já ouviu e que vão te ajudar a refletir e tomar as suas decisões, porque a gente sabe que uma das decisões mais importantes da vida é o que você vai trabalhar, né, David? Então, Sim, com certeza. tem que escolher muito bem. Inclusive as decisões mais importantes da vida terrena, né? É com quem você vai se casar, com o que você vai trabalhar e onde você vai morar. Essas são as 3 decisões assim mais importantes da sua vida e que você tem que pensar sobre. E é engraçado, né, que muita gente não pensa sobre isso. De fato, e elas são muito importantes porque direcionam muitas decisões que a gente toma na nossa vida. Por isso vale pensar e vale tomar decisões sem pressa, mas dando tempo mesmo para poder ponderar e chegar ali a boas resoluções. Eu acho legal porque, tipo assim, eu percebo que tem pessoas que parece que desde o início da vida ela toma decisões corretas. E ela tá sempre indo no caminho que a gente olha e fala, caraca, como que aquele cara faz? Parece que é tudo correto na vida que ele faz, tudo certo, né, vamos dizer assim. Tipo, ele sempre vai pelo melhor caminho. É o filho da mãe mesmo, parece o cara que nos jogos você vai jogar com ele, aí ele começa com um personagem lá, tu tá com 5 mil de poder, o cara tá com 15 mil. Fala, caraca, ele não erra uma, velho. Acerta tudo, né? Já viu isso, né? Sim, tem umas pessoas nesse nível, né? Que tudo que ela tenta, tudo que ela faz é sempre sucesso, sai sempre em primeiro nas provas. Parece que Sim. ela nem precisa se esforçar, tipo, nasceu com sorte em 100%. Bom, pessoal, e nesse vídeo a gente quer apresentar esses pontos aqui através da nossa experiência. E pensando em cada ponto de reflexão aqui com você que está assistindo, a gente vai apresentar os prós e os contras de acordo com o que a gente já viveu em relação àquilo, o que a gente pensa e até o que a gente já se aconselhou com outras pessoas que também são mais experientes do que nós nesses assuntos, né? Então, para começar aqui, David, eu queria falar justamente sobre essa questão da gente se comparar com uma pessoa, por exemplo, que na nossa cabeça está fazendo tudo certo, está tendo sucesso, e muitas vezes quando a gente olha para essa pessoa, nós nos sentimos perdidos. Aí a pergunta fica: por que que a gente está se sentindo perdido? Será que isso tem a ver com querer viver o que as outras pessoas querem que a gente viva? É isso que eu penso. Às vezes a nossa família, os nossos amigos, ou até mesmo pessoas que a gente nem conhece na internet, acabam ditando a nossa vida. Olha que louco. A gente entra no Instagram, aí tem um cara que trabalha no mesmo ramo que você, ou, por exemplo, é um cara que tem a mesma idade que você. E você vê que esse cara ele tem muito mais coisas do que você. E gera aquela comparação, a gente fica, caramba, eu não fiz nada da minha vida. O que eu estou fazendo? Onde eu estava durante os últimos 20 anos, seja lá qual é a sua idade?
E aí você acaba olhando para aquele cara e acha que você tá errado. E fala assim, ah, é porque eu tomei decisões erradas, é porque eu gostei de brincar muito na minha adolescência, eu jogava muito, eu não, eu não sou inteligente. Então, começa a trazer um sentimento ruim. De fato. Você consegue pensar nisso também, David? Tipo, que realmente olhar para uma outra pessoa às vezes acaba nos fazendo mais mal do que bem, tipo, nos joga para baixo ao invés de motivar a gente melhorar. Sim, de fato. Inclusive pessoas que nem estão tão longe assim, né, do nosso convívio, amigos próximos, eu imagino, acredito que geralmente os casos mais comuns de você olhar para um amigo, alguém da sua família e ver aquela pessoa que tem bons resultados e você começa a se perguntar, e eu? E a minha É, vida? O que é que está acontecendo aqui? Ou o que não está acontecendo, na verdade, né? Ah, quando a gente pensa nessa questão de se sentir perdido, é importante nós olharmos também se nós temos dado atenção e tempo e nos esforçado para poder pensar a nossa, a nossa vida e a profissão que nós queremos antes que somente senti-la. Porque geralmente isso de minha experiência que eu tenho ouvido bastante com as pessoas com quem eu converso também, a gente geralmente pensa nos nossos gostos, mas uhum, isso acaba nos levando muitas vezes a só sentir a profissão, quando é importante que nós também pensemos a profissão, a forma como nós queremos agregar na vida das pessoas, como nós queremos servi-las, isso é muito importante. Então, vale um ponto de atenção, inclusive, para ver se a gente não está procrastinando pensar essa parte da nossa vida que é tão importante, que é justamente a profissão. E quanto a comparações, que foi o que você abordou aqui agora, é importante a gente olhar, mas ter olhos saudáveis para com o próximo, não nos rebaixando, mas ver que, e algo bem legal que eu aprendi foi que na hora de uma comparação, ao invés de pensar, essa pessoa tem aquilo e eu não tenho, mas ela faz isso e eu não faço, a gente pode pensar assim, essa pessoa, assim como eu, teve de, por exemplo, teve de pensar na profissão. Essa pessoa, assim como eu, tem de, tem de trabalhar, tem de servir outras pessoas. Essa pessoa, assim como eu, sente pressões. Essa pessoa, assim como eu, verdade. tem pessoas na família que muito provavelmente têm mais sucesso do que ela. Então, é pensar assim e procurar crescer. ah, ao ter esse olhar mais comparativo. Mas é importante que ele não seja depreciativo, nem para você, o seu olhar para com você mesmo, nem para com a outra pessoa também. Verdade. E eu, por exemplo, uma coisa que eu fiz na hora que eu tava querendo decidir a minha profissão, e que você acabou de falar, é sobre a questão de servir o outro. Quando eu tava pensando na minha profissão, lá no começo eu não tava pensando assim tanto em servir ao outro. Isso foi um erro que eu admito que eu cometi, e tanto que eu tive o que uns quatro não, foram uns cinco negócios que não deram certo para que eu finalmente chegasse em um negócio que desse certo. Foi mais ou menos esse o número, não lembro de cabeça aqui agora. Mas é porque em cada um desses negócios, uma coisa interessante é que eu nunca pensava em servir o outro. E olha que engraçado, como eu não pensava em servir o outro, eu não sabia como que aquele trabalho era 100%, porque todo trabalho vai servir alguém em algum ponto. Só que como eu não pensava nessa parte do trabalho, a minha visão sobre aquele negócio, ela ficava incompleta, entendeu? Isso é Com uma coisa certeza. muito engraçada, porque isso me fez deixar de desenvolver uma maturidade naqueles negócios especificamente. Eu comecei a desenvolver uma maturidade
a partir do momento que eu comecei a olhar para um negócio e pensar assim, meu, por que que alguém quer, vai querer ser o meu cliente? Como que eu vou fazer com que as pessoas coloquem a mão na carteira e me paguem o valor que eu quero para que eu consiga bater as minhas metas financeiras? Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, é difícil alguém abrir a carteira assim. Eu tenho que mostrar valor, eu tenho que mostrar que o meu serviço tem algo a agregar. E é muito legal porque foi nesse momento que eu comecei a ter uma visão mais madura. Agora falando sobre comparação, eu super concordo com você. Uma coisa que eu sempre fiz foi olhar para pessoas que tinham profissões das mais diversas e pensar assim, pô, para esse cara chegar nessa profissão, nesse raio de profissão aí que tá, parece que estava escondido. O que que ele teve que conhecer? Quem ele teve que conversar? Como que ele procurou e encontrou isso daí? Então eu comecei, na Realmente. verdade, a ter esse tipo de pensamento. E aí eu fui atrás de pensar também sobre a minha profissão. Isso, claro, foi antes de eu iniciar os meus negócios, né? Eu tô falando isso de uma etapa anterior. Aí depois eu comecei, só que eu não tinha uma visão madura. Então esse foi um outro problema. Mas a gente também tem uma outra coisa, David, pra gente encerrar esse ponto, que é o seguinte. Você tem que ver se você não está querendo viver o que as outras pessoas querem para você. Mas ao mesmo tempo, você não pode ser ignorante e ser extremista, igual eu já fui, e não ouvir o conselho dos outros. Então, você tem que adotar também isso. Ouça o conselho de alguém. Porque às vezes a pessoa fala, por exemplo, vou dar um exemplo no meu começo. Eu trabalhava no escritório de contabilidade e eu criei a minha empresa. Eu estava na minha quinta empresa, por exemplo, no meu quinto negócio. E eu estava trabalhando lá, só que eu comecei a ouvir o conselho que a minha mãe falava. Ela dizia: olha, arruma um emprego porque você precisa ter um capital financeiro, tem que ter uma renda para você conseguir construir a sua vida. E a minha intenção era: não, vou largar tudo para que eu possa focar no meu negócio. Só que eu não tinha maturidade. Então, na verdade, naquele momento, o que eu fiz, né, que eu segui o conselho dela, em partes também, porque ela queria que eu largasse o meu negócio para focar no escritório, mas eu não queria fazer isso. O que eu queria era focar no meu negócio, mas eu fiz um meio termo. Eu tentei levar os dois por um bom tempo. E você, David, né, que esteve ao meu lado nesse tempo todo, sempre foi meu amigo, Sim, conhece a minha história, você sabe que eu sempre estava no ônibus e falava para você: acabou o trabalho, vamos pro segundo turno. sim, de fato. De fato, cara. Então, assim, siga o conselho, porque aquela fase me forjou muito. Porque eu tinha um trabalho que eu não gostava e um trabalho que eu gostava. Só que o trabalho que eu não gostava, ele me dava dinheiro. Pouco, não era muito, mas ele me dava dinheiro para eu poder bancar, ajudar minha mãe a pagar as contas. E o meu trabalho que eu gostava, o que eu queria, ele não me dava dinheiro, mas eu continuei persistindo até que eu comecei a ter dinheiro. E aí nesse momento eu pude mostrar para minha mãe, ó, eu tô seguindo o seu conselho. Eu tô trabalhando, porque para ela eu tinha que estar trabalhando em uma coisa só, né? Mas naquele Ok. momento depois eu pude mostrar para ela, ó, mãe, eu tô sim, eu tenho meu negócio e ele está funcionando, está me trazendo renda todos os meses. Eu tô conseguindo. Eu vou largar esse emprego, mas eu tenho algo melhor aqui. E hoje o meu emprego não. Hoje o meu negócio, você viu também, tomou proporções muito maiores. Hoje eu posso trabalhar de onde eu quiser, eu tenho uma liberdade, eu tenho tudo isso porque eu investi da forma certa. Eu errei no começo, mas eu investi da forma certa e eu ouvi aquelas pessoas que disseram para mim, olha, você precisa de uma renda. Eu só não fiz da forma como elas falaram, mas eu fiz aquilo que elas falaram. E aí, David, um segundo ponto aqui, e para você também que está assistindo, é algo a gente ponderar. Será que fazer o que a gente gosta, igual eu falei, né? Um negócio que eu gostava e um negócio que
me dava dinheiro. Será que só fazer o que a gente gosta não é um ato de egoísmo? De fato, diante dessa pergunta, eu acredito que sim. Da minha experiência, do que eu tenho visto, do que eu já estudei até aqui, de fato, a gente, quando nós pensamos só no eu, nós estamos tendo de fato motivações egoístas nas nossas tomadas de decisão ali. Então, quando a gente pensa em profissão e pensa somente no que eu gosto de fazer, mas nós não voltamos o nosso olhar um pouco ali para o outro, o próximo, quais são as necessidades do meu cliente? Quais são as necessidades do meu próximo? Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso servi-lo? Como eu posso ser útil nesse momento de trabalho? E é importante também nós termos um entendimento correto acerca do trabalho, que é entender que trabalho é serviço e serviço é servir. Então, Boa. nós precisamos ter esse entendimento também na nossa escolha de profissão. É importante levar os nossos gostos? Sim, até porque, por exemplo, digamos que você tem ali que seu objetivo de profissão é ser advogado, mas você não gosta de ler de jeito nenhum. Fica complicado nesse caso, Uhum. porque nós precisamos ter um olhar também realista para o todo e, nesse exemplo, a profissão de advogado tem consigo, inerente a essa profissão, ler bastante. Então, se você é uma pessoa que não gosta disso, é uma pessoa que tem preferência por outras profissões que não precisam ler tanto, vale a pena considerar outras formas de trabalho, outras formas de servir que não envolvam tanta leitura como a profissão de advogado, por exemplo. Então, é importante a gente, sim, ter o momento do eu, mas é importante ter o momento em que a gente pensa no nós, no coletivo, como que eu posso servir ao próximo, como que eu posso atender às necessidades do meu próximo e agregar na vida dele. Exatamente. E só para deixar mais prático do que a gente está falando, quando a gente diz sobre servir o próximo, servir o outro, é interessante, por exemplo, que você pense nisso em relação às profissões que você está ponderando, escolher. Então, vamos dar um exemplo. Você vai pensar ali Você vai pensar que você quer ser um empresário. Certo. Empresário do quê? Vamos dizer que você vai trabalhar vendendo pedras de mármore ou montando pias, essas coisas, banheiro e tudo mais. Sim, Beleza. Qual que é a parte do trabalho que você está servindo o outro? Pô, você está deixando a cozinha dele bonita, a casa dele bonita, você está servindo o sonho de uma pessoa que comprou uma casa e ali você está fazendo um trabalho naquela casa da pessoa, você está melhorando o sonho dela. Pode parecer besteira, talvez, para você que está ouvindo, mas existem pessoas muitas, aliás, que vão ter um sonho relacionados a uma coisa que é comum do dia a dia. Por exemplo, a casa, por exemplo, ter um banheiro bem organizado. Existem esses tipos de sonhos também. Não é o sonho da vida da pessoa, mas é algo que ela vai ter no dia a dia e que aquilo vai fazer diferença na vida dela. Então, você vai servir o seu cliente através desse trabalho. Se você, por exemplo, é um produtor de conteúdo igual eu estou fazendo aqui, você tem que entender que os seus conteúdos eles têm que ajudar de fato as pessoas. Elas têm que ouvir aquilo e sair melhores. Então, você vai se perguntar, beleza, nesse trabalho que eu quero, essa parte aqui eu consigo fazer? Eu gosto de atender o cliente? Eu gosto de, por exemplo, ouvir
Na verdade, ninguém gosta disso que eu vou falar, né? Mas ninguém gosta de ouvir o cliente reclamando, mas vamos dizer assim, você tolera ouvir uma pessoa falando, poxa, eu não gostei do trabalho como ficou desse jeito, e aí você ter que ir lá e conversar com essa pessoa de forma paciente, falar, não, eu vou mudar isso daqui, eu vou melhorar, eu vou acertar, ajustar, alguma coisa assim. Então, pensa se você é uma pessoa que vai conseguir fazer isso. E eu vou dizer uma coisa, essa é uma habilidade, sim, é uma habilidade mesmo, uma De característica fato. que é coringa para vários trabalhos. Você ter a capacidade e a maturidade de ouvir que o seu trabalho não está bom, e ao invés de pensar que o problema está na pessoa, pensar que você tem que se aprimorar para servir o outro melhor. E é assim que você vai crescer na profissão. Se você vê quais são os melhores profissionais, os que ganham mais dinheiro, claro que tem técnicas como, por exemplo, vendas, entender de negócios, organização da empresa, os processos, fazer um serviço bem feito. Existem esses pontos, né? Saber contratar também e delegar. Existem esses pontos que fazem você ganhar mais dinheiro. Mas veja também que você pode ganhar mais dinheiro servindo o outro. Não adianta ter tudo isso e você não quer que o seu negócio ele ajude alguém. Servir é a mesma coisa que ajudar, né? Fazer diferença na vida do outro. Então não De adianta nada, por fato. exemplo, se a gente fizer uma edição para um canal, que a edição tá muito bonita. Eu vejo vários canais no YouTube que são assim, né? Eu não assisto, mas eu já vi. A edição é bonita, a pessoa fala muito bem, só que ela não está preocupada em ajudar os outros, ela está preocupada em ganhar mais dinheiro. Então, de que adianta aquilo? Então, não dá para você ser assim. E esse é o nosso ponto, né? Servir o cliente e as pessoas com o seu trabalho. Aí, David, eu queria falar com você aqui. Na verdade, eu queria que você me ajudasse a explicar aqui para o pessoal algumas visões que existem e que essas visões, na minha opinião, e acredito que na sua também, estão erradas. Eu quero mostrar aqui por que que elas estão erradas. E a primeira Ok. delas é uma que eu até citei. Eu falei sobre trabalhar com o que eu gosto. Então muita gente fala assim: faça o que você ama e nunca terá que trabalhar. Porque na visão da pessoa, você vai estar ali o tempo todo fazendo o que você gosta, logo isso não é trabalho. Mas quantas pessoas eu não vejo aqui no YouTube, por exemplo, que querem trabalhar fazendo stream de gameplay, por exemplo, e o cara fica naquele jogo que ele gosta, mas ele não vê a hora daquela stream acabar para ele ligar um outro jogo para se divertir. Aí você vai falar, pô, mas ele não estava se divertindo? Não, porque aquilo é trabalho para ele. Se ele está gravando LoL, por Sim. exemplo, o LoL vira trabalho. Aí quando ele desliga a câmera, ele vai jogar um Minecraft, né? Vai jogar um CS. Enfim, faça o que você ama. Cara, eu não concordo com isso. Realmente, essa é clássica, né? Aquela, faça o que você ama e você nunca mais vai ter de trabalhar na vida. É importante lembrar que trabalho dá trabalho, né? Eu aprendi isso recentemente e foi com pessoas mais velhas do que eu, com mais experiência. Então, é importante lembrar isso. Trabalho dá trabalho. E pensando nesse todo, é importante nós voltarmos o nosso olhar para coisas que vão além de simplesmente o eu e o dinheiro, mas olhar para o valor que a gente agrega através da nossa profissão na vida das pessoas. Então, quando a gente para ver a remuneração e pondera ali numa situação de ter atendido uma necessidade de alguém, agregado valor na vida das pessoas, a gente vê ali que no final, muitas vezes vem em nosso coração uma alegria maior com ter gerado valor e visto o sorriso do cliente e visto os frutos do trabalho do que simplesmente pensar no dinheiro, a quantidade de reais ali
de coins que você conseguiu, né? E a parte do fazer o que eu gosto. Então, temos essa parte e pegando um gancho aqui, quando a gente pensa nessa parte do que a gente gosta, do que a gente ama, a gente acaba pensando igual você acabou de trazer aqui pra gente, a parte do habilidades naturais, né? É importante levar isso em consideração. E isso é um fator muito importante de fato, porque a nossa performance ela pode mudar muito dependendo da atividade que nós estivermos realizando, baseado nas habilidades que nós temos. Verdade. Tem habilidades que a gente pode aprender, de fato, mas tem outras que são mais naturais para a gente, né? Então, é importante levar esse ponto no momento da escolha da profissão, mas é importante saber que por mais que seja natural para a gente fazer algo, digamos que seja natural para você Conversar com estranhos. isso, conversar com estranhos no momento da venda, no momento de apresentar o produto, ou digamos que no caso é mais natural para você cálculo, uma conta, uma parte financeira, por mais que seja natural uma habilidade ou outra, uma atividade ou outra, é importante saber que trabalho dá trabalho. A gente vai suar a camisa para poder realizar as atividades e servir ao próximo de fato. Mas é importante lembrar também que é possível encontrar realização em servir ao próximo. É possível isso, da gente olhar para o valor que nós agregamos na vida das outras pessoas e ter aquele momento de receber um bom feedback, receber ali aquele momento de sorriso do cliente com um bom trabalho, né? E encontrar ali uma realização, Uma alegria. uma alegria, um contentamento, né? Estar contente nessa atividade. Nessa atividade, sim. Exatamente. Então, assim, faça o que você ama, é egoísta, mas você pode ter um pouco disso. Então, você não necessariamente precisa trabalhar com algo que você odeia. Você pode pensar assim, que desde como ele falou aí, das habilidades naturais. Existem aptidões, pessoas que elas já têm os atributos naturais melhorados para alguma coisa. Então é muito mais fácil ela começar dali. E acredite, às vezes você pode falar assim, e eu tinha esse problema. Eu sempre fui muito bom com números, por exemplo. E eu sempre pensei assim, não, mas eu não posso trabalhar com números porque números é coisa de nerd e é coisa chata. E aí eu não quero ser um cara chato no futuro, que a minha esposa vai rir de mim, vai falar assim, meu namorado não, meu marido é um nerd, não sei o quê. E assim, hoje, no meu trabalho, eu mexo bastante com números. Não é o foco, na verdade, o meu trabalho ele é bem eclético, né? Eu faço bastante coisa. Mas é uma coisa que eu tenho no meu dia a dia e eu vejo que era besteira o meu pensamento. Porque, na verdade, isso só me deixa mais forte ainda. Porque quando eu vou conversar com alguém que gosta de saber os números na unha, eu sou o cara que mostro para essa pessoa os números também na unha. Eu não fico aberto assim, eu acho que é isso. Não, eu mostro o número. E em alguns momentos eu até falo com os meus clientes assim, quando alguém fala alguma coisa, eu digo assim, certo, mas me mostra o CPA. Me mostra qual que é a sua métrica hoje dessa coisa aqui. Qual que é a sua métrica? Aí fica... Às vezes o cara tá cheio de confiança, mas ele não sabe nada de número. E aí isso se torna um diferencial. Ele olha pra mim e fala, caramba, ele tem metade da minha idade, mas tem o dobro do meu conhecimento. Ele sabe do que ele tá falando. Isso aumenta muito a minha autoridade. Então, assim, lutar contra a sua natureza não é bom. Vai para aquilo que você gosta. Cara, eu gosto muito de falar.
essa é a verdade. Todo mundo sempre falou pra mim assim, nossa, você fala muito, você fala muito. Aí às vezes eu já fiquei triste por causa disso, eu falei, poxa, eu sou uma matraca, né? Porque todo mundo diz que eu falo muito. Aí, você sabe. Mas aí chegou um momento que eu falei assim, quer saber? Vai tomar banho todo mundo. Eu gosto de falar, então eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou incluir isso na minha profissão. E eu comecei então a falar. E o que que eu percebi? Que eu consegui encontrar a profissão que quando eu falo, as pessoas querem me ouvir. E essa profissão eu não estou falando só aqui de produção de conteúdo no YouTube, sendo esse ou os outros canais que eu tenho, né? Eu estou falando aqui das minhas empresas também, dos meus negócios. No meu negócio, quando eu vou falar com o cliente, eu percebo que as pessoas ficam sorrindo, as pessoas ficam com o olho brilhando assim, tipo, olhando pra mim e falam, Isso é muito caramba, legal. Essa entrega é muito legal. cara, é muito top. Aí a pessoa fala, é disso que eu preciso. E eu fico feliz de ver a pessoa feliz, eu me empolgo, aí eu começo a falar mais animado, e a pessoa fica feliz, eu faço alguma coisa e pra mim não tem regra. Eu não fico sentado numa mesa sendo chato conversando com a pessoa, não. Eu levanto mesmo no meio de uma reunião, vou lá pro outro lado da sala, do escritório e faço alguma coisa, aponto para alguma coisa ou mostro. E tudo isso porque eu percebi que eu tenho uma aptidão e eu uso isso ao meu favor. Eu sigo nessa direção. Então, tudo que você tem que pode Sim, ser elemento que vai te ajudar, e quais são esses elementos? Por exemplo, uma aptidão natural. Por exemplo, eu gosto de falar, igual eu falei aqui, igual eu disse aqui, né? Ou também o seu pai tem aquela profissão, o seu pai tem aquele conhecimento, igual um amigo meu, que eu sempre falo. Pô, o pai dele é um empresário do agro há 45 anos. Aí eu falo, por que que você não trabalha com seu pai? Por que que você não entra nesse ramo? Aproveita que o seu pai já está nesse ramo e você entra. E ele gosta do ramo. Só que ele tem, não, mas eu não sei o que, não sei o que. Sempre tem alguma coisa, mas eu não entendo exatamente os motivos, mas é uma possibilidade. Você vai por aquilo que está mais fácil. É igual um guerreiro sim. no RPG, MMORPG, um guerreiro que tá upando magia. Cara, eu via muito isso na época que a gente jogava o Artune. Complicado. Meu Deus, cara, o cara era arqueiro que tem dano físico e upava magia. Então, assim, não faz nenhum sentido. Aí o cara podia usar 4 cosmos pra evoluir o personagem, um não valia nada. Aí eu ia na luta com ele, estourar um hit que eu dava, tirava metade da vida dos caras. Eles ficavam reclamando, falando, nossa, você é muito forte, não sei o que, tá gastando muito cash. Eu não tinha um tostão no bolso, né? Não que os caras Tá eram gastando fracos cash, mesmo. cara. De onde é que tá vindo todo esse dinheiro aí? Fala aí. Não vou falar não, é do canal, é do canal. Mas realmente, exatamente esses pontos que você está colocando aqui pra gente. E algo também importante de colocar, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, é que uma vez eu aprendi, foi uma frase que eu ouvi, eu não me lembro 100% dela, mas é uma frase que nos leva a uma boa reflexão, Falei a frase pra que é o nós. seguinte: se a gente for avaliar um macaco pela sua habilidade de nadar e for comparar ele com um peixe, esse macaco vai ser sempre um fracassado. Verdade. Porque a habilidade dele é de escalar árvore, não é de nadar. Claro, a gente também não. Eu acredito que a gente também não pode levar isso ao extremo e achar que só uma profissão é a correta pra gente. Ou só, ou só em uma profissão que a gente vai dar certo. Na verdade, não. Nós temos a habilidade de desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades, por mais que sejamos alguém que não tem tanta proficiência assim na comunicação de forma natural, mas a gente pode aprender. Tem cursos de oratória, tem técnicas de venda e tem a questão de você aprender com outras pessoas mais experientes
E aproveitando o gancho aqui já da fala, o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é de buscar conselho, apoio, ajuda, auxílio ali com pessoas que são mais velhas do que a gente. Hoje em dia, infelizmente, pensando assim, tá, gente? Na minha experiência, nas coisas que eu tenho visto, pessoas com quem eu converso, inclusive pessoas mais velhas com quem eu conversei, hoje em dia a gente não tem muito essa parte de buscar conselho com pessoas mais velhas como Verdade. antigamente a gente tinha. E é muito... Peraí, antigamente você nem era vivo, cara. Antigamente eu não era vivo. Pessoal, Mas... se você estiver achando que o David é velho, pessoal, Não. ele não é velho não, o cara Não sou velho é não, novão aqui, ó. Um molecão. Mas é que tem experiência de vida pra compartilhar. Sim, e claro, muita experiência que eu tenho hoje é resultado de conversas com quem tem mais experiência que eu, mais anos de vida do que eu. E aí, não somente eu cresço, mas eu ganho a possibilidade de poder servir a outros compartilhando o conhecimento que eu adquiri. Então, para esse segundo ponto aqui, o que eu gostaria de deixar a vocês é buscar o conselho ali de pessoas mais velhas, mas claro, não de qualquer pessoa, mas de alguém que tem experiência já ali de estar no mercado, alguém, principalmente se essa pessoa estiver na profissão que você tem o desejo de também ingressar, exercer. Então, e no caso de pessoas que têm profissões que não são as que vão de encontro com o que você tem pensado, é bom também, porque a gente ganha novas visões acerca do mercado. Eu tenho feito isso, eu estou no momento de definir a minha profissão, e aí esse tema e essa conversa é muito enriquecedora para mim também, ao mesmo tempo que tenho a oportunidade de compartilhar. Também estou aprendendo aqui, já aprendi, tá? Já deixando aqui, já aprendi com a nossa conversa e... A conversa que a gente teve antes de começar o vídeo. A do vídeo também, já abrindo aqui. E esse ponto é muito importante. Por quê? E aqui um exemplo para vocês, é que eu estava pensando esses dias, não buscar ali o conselho, a ajuda, o apoio, o auxílio de pessoas que já têm experiência no mercado de trabalho, já têm experiência com a realidade do trabalho, é a mesma coisa que a gente ser um noob e não querer nem aprender, nem aceitar conselho e ajuda dos pro players que já estão ali há tempos no game. Então, é como ser um jogador de LoL que não estuda, que não quer aprender mais busca sobre a sua lane, né? Exato. E que por mais que caia num bom time, ele simplesmente não quer dar ouvidos para quem tá falando ali o que ele tem que fazer. E quando a gente faz isso, nós acabamos não crescendo, porque é importante ter humildade no processo de crescimento, no processo de estudo, nesse período de tomar decisão importante na nossa vida. Então, o exemplo, por exemplo, que você deu aqui agora, o exemplo, por exemplo, que você deu aqui agora, de aprender com o pai, é uma ótima oportunidade, principalmente se você tem um desejo de ingressar na mesma profissão ou gosta da mesma área, porque você vai ter ali todo o suporte de alguém que tem muita experiência, tem muito conhecimento e tem a disposição, na maioria dos casos, tá, gente? Porque nós sabemos que há casos de exceção, e alguém que está ali disposto a dar todo o apoio para que você aprenda. Então, é uma ótima opção e certamente nós voltarmos o nosso olhar para as pessoas mais velhas do que nós é uma ótima ação de nós realizarmos
pensando tanto nessa parte da profissão, quanto nas outras decisões também muito importantes em nossa vida, quando nós tivermos de tomá-las. Exatamente. E, David, já chegando aqui na reta final do nosso vídeo, né? Estamos acabando já. A gente está acabando, mas ainda temos alguns pontos aqui para a gente fechar. Por exemplo, o que você falou aí é como se você estivesse recebendo a ajuda de um pro player num game. Então, Sim. você ir atrás de conhecimento é basicamente isso. É igual quando você vai num tutorial na internet, tipo, eu gosto de fazer muito. Quando eu vou começar um jogo novo, por exemplo, eu pesquiso lá. Dicas para iniciantes no jogo tal. Então, eu pego as dicas que o iniciante precisa ter. Aí um cara fala assim, ó, esse item aqui você vai ganhar muito no começo, mas guarda ele porque lá no final tu não vai ganhar quase nada e ele vai ser muito útil para você. Então vai querer e vai ter que gastar dinheiro. Aí eu já vou guardando esse item desde o começo. Então eu já vou começando o meu jogo da melhor forma. Por quê? Eu não Sim. precisei me ferrar. Um cara que já manjou do game vai me falar sobre isso. E pronto. Para mim é muito mais fácil assim. Eu até fico feliz de aprender. Então tem que buscar essa ajuda mesmo, só tem que tomar cuidado. E tem uma coisa ali, David, que você falou que eu não gosto de levar como regra, que é, por exemplo, buscar pessoas mais velhas. Eu prefiro buscar sim pessoas, beleza, elas podem até ser mais velhas, mas eu gosto de olhar se elas são maduras, porque às vezes tem pessoas que são mais velhas e não são tão maduras. E outra coisa, busca na pessoa não só o lado profissional dela, que esteja desenvolvido, mas olha se essa pessoa fora do trabalho é desenvolvida também. Eu vou dar um exemplo, você vai encontrar um cara que ele é rico, ganha, sei lá, os seus 40 mil por mês, não é tão fácil encontrar alguém assim, mas a gente também pode encontrar. O cara ali fatura pra caramba, mas, sei lá, tipo, é um cara que trai a esposa, é um cara que fala mal da família na frente dos outros. Às vezes o cara vai pra igreja, mas é só de fachada. Então tem toda, tipo assim, tem uma vida que você não gosta, não concorda. E não é que você não concorda com uma coisa, não é você discordar, mas respeitar. Não, é tipo assim, aquela pessoa que você não concorda e não respeita também. Então, assim, não adianta você pedir conselho para uma pessoa assim. Você tem que olhar também antes do profissional. Então, se ela é uma pessoa confiável. E outra coisa... Perfeito. Ótima ressalva. Realmente ver se ela é uma pessoa madura, se é uma pessoa sábia, desenvolvida, a postura dela, como que ela se porta, o comportamento que ela tem, realmente um ótimo ponto. Exatamente. Olha, porque antes dela ser um profissional, ela é uma pessoa. E o outro ponto também é que a gente acabou talvez dando uma ideia aqui, né, de você procurar profissões e tudo mais, profissão que você gosta, só que tem um problema. Às vezes a gente começa a ir muito naquelas profissões que a gente está com mais tendência e ouve mais. Provavelmente muita gente aqui, talvez seja o seu caso que esteja ouvindo, quer ser um youtuber, quer ser um streamer, quer trabalhar com coisas que muita gente já fala. Tipo assim, e isso daí tá virando mais do mesmo. Eu falo isso e eu tô no YouTube, eu sei, eu sou um hipócrita. É mentira, pessoal, que eu não quero concorrência. Mas, falando sério, existem muitas profissões que são mais do mesmo. Então, por exemplo, eu tô aqui no YouTube, mas o YouTube não é o meu único trabalho. Eu tenho outros negócios fora daqui, que eu vim construindo, né, ao longo do tempo. Então, assim, tenta dar uma olhada em outras profissões. E para isso é bom que você abra os seus olhos mesmo, porque existe uma amplitude de profissão. E aí você vai ver as profissões manuais, que é aquelas que você usa muito as mãos para trabalhar, tem que mexer com matéria-prima, talvez, construir, quebrar, consertar. Tem as profissões intelectuais, né? Como que a gente pode definir as intelectuais, David? Eu acredito que uma boa forma que nós poderíamos definir esse tipo de profissão seria, por exemplo, um filósofo. Boa. Né? Um filósofo. Mas um matemático também, né? Um contador. Sim, de fato. Alguém que trabalha com a mente. Também entra bastante, né? Tem aquela parte de um esforço mais mental, né?
Exato. E também tem um terceiro tipo, que é o criativo, que é igual que a gente está fazendo aqui agora. A gente teve que pensar nesse tema. Ele não surgiu do nada. A gente teve que pensar, organizar as ideias para poder começar esse vídeo e falar de uma forma que ajudasse de fato quem está ouvindo, né? A gente não está Sim, de falando aqui de fato. qualquer jeito. É um bate-papo, com certeza, mas a gente se organizou. Então, assim, existem esses tipos de trabalhos e a gente tem que ter um olhar lógico, um olhar analítico e ver, pô, esse trabalho aqui é manual, legal, mas não combina comigo. Eu combino mais com o quê? Ah, eu acho que para mim é algo mais criativo. Então vamos olhar dentro das profissões que usa bastante a criatividade. Enfim, e além de olhar para essas formas, né, de trabalho, essas três formas, os três tipos de trabalho, a gente também pode analisar o próprio perfil. Então, você que está procurando algo para estudar ou para trabalhar, ó, analise o seu perfil. Começa a se fazer as perguntas. Será que você é o quê? É um cara mais empreendedor? É uma pessoa CLT, ou seja, que vai trabalhar no emprego de carteira assinada? Empreendedor é quem vai ter o seu próprio negócio, tá, pessoal? Caso alguém não tenha entendido. CLT é Sim. a pessoa que vai trabalhar com carteira assinada, vai ser um funcionário, basicamente. Ou é um empresário corporativo, que é além do empreendedor. É um cara que quer ter uma empresa com um monte de funcionário, quer ficar ali no escritório, saiba que vai ficar meio preso ali na empresa também, mas vai ter grana. Ou é um funcionário público, o cara que vai ter o seu garantido todo mês, só que para chegar nisso ele vai ter que estudar pra caramba. Então, se você não é muito Sim. inteligente para estudar, talvez não seja a melhor opção. É importante levar em consideração as realidades de cada perfil ali, porque, como você bem ressaltou, né? Por exemplo, o funcionário público tem que estudar, tem que se voltar para concursos ali. É importante levar isso em Porque consideração. para mim, se vai entrar no jogo é para ganhar. Então não adianta você ser funcionário público para você ganhar 1.500 ou 2.500. Não, você tem que entrar num cargo bom ali, num trabalho bom para você ganhar bastante. Na minha opinião, né? Desculpa se alguém tá nessa situação, talvez, mas é o que eu penso. No sentido de crescimento, eu acredito que essa é Isso. uma ótima visão. Não necessariamente a gente precisa começar ganhando 10 mil por mês, né? Exato, O não coração precisa. até bate mais forte quando a gente pensa nesse salário. Mas, ah, mesmo começando de baixo, começando com 1.500 ou até menos, focar sempre o crescimento. Não, hoje eu estou aqui, fiz o trabalho, mas tenho a minha rotina de estudos, estou aqui empenhando esforços para poder crescer e realmente alcançar ali melhoras na vida, mais estabilidade financeira, algo muito importante. É, e com certeza qualquer um dos perfis de trabalho você tem que estudar. Eu, por exemplo, sou um Sim, empreendedor, então eu estou sempre estudando, sempre conversando com pessoas que me passam conhecimento e sempre olhando para o meu trabalho pensando em como melhorar. Então isso daí você não vai poder fugir. Se você quer um trabalho fácil, você não vai ter. Não existe nenhum trabalho que é 100% bom. Então, não é 100% bom, eu diria, é 100% agradável. Então, o que que as pessoas falam? Ah, eu vou conseguir, eu quero um trabalho que vai ser agradável, vai ser isso, aquilo. Não, você não consegue um trabalho que é 100% agradável, mesmo naquilo que você ama. Outro ponto que as pessoas acreditam muito. Você tem que trabalhar com o que ama, a gente já falou. Isso daí não é a verdade. Você pode trabalhar com algo que você não necessariamente ama. Você pode amar. Eu gosto de pensar assim: eu amo as pessoas e gosto ou tolero as coisas. Mas amar, eu deixo isso reservado para as pessoas e Deus. muito bom. Não apenas sentir qual é a profissão que você quer. Ah, quando eu era criança, eu, por exemplo, queria ser engenheiro quando eu era criança porque eu gostava muito de construção. Então eu Muito sempre legal. senti que eu era engenheiro. Ah, os jogos que eu jogo sempre tem construção, mas eu não sou engenheiro. Eu percebi que realmente não era o que eu queria. Inclusive você não sabe, mas eu já entrei de penetra na faculdade de engenharia e já tive aula lá.
no meio dos alunos lá. Que isso, gente, revelações aqui, ó. Revelações, cara. E eu cabulei as minhas aulas pra ir na... Você cabulou as aulas? Pra ir Meu na... Deus. Foi. Gente, não peguei essa parte, não. Cara, 2018 foi um ano terrível. Eu fiz isso, eu admito meu pecado aqui, meu crime. Outra coisa, outra visão, é só focar no dinheiro? Não, cara, não faz isso não, porque tem muita profissão que te dá muito, que na teoria o rendimento é muito baixo, né? O salário é muito baixo, mas, cara, quando você vai investir naquilo, é um salário muito bom. Eu tô vendo aqui mesmo da minha profissão, aqui no Google, né? O piso salarial médio, a média na minha profissão é 3.500 o salário. Pô, 3.500. Mas eu ganho 3.500? Não vou revelar aqui quanto que eu ganho, não, os milhões que eu ganho. Mas eu não ganho isso, eu ganho bem mais. Então, tem até aqui um limite falando que ganha até tal valor, mas eu ganho mais do que isso. Então, assim, isso depende do profissional. Você pode ter uma profissão que parece que vai ganhar pouco, mas como você se empenha tanto naquilo, os seus ganhos extrapolam aquele teto. Você está fora da média. Então a regra da média não serve para você. Sim, a forma de fazer conta muito, né? E principalmente quando a gente pensa a nível mais autônomo, de empreendedor, as coisas acabam variando ali, graças a Deus, geralmente para mais. Geralmente para mais. E outro ponto também é que muita gente acha que trabalhar é chato. E cara, você que está em busca de um trabalho que é legal, saiba que todo trabalho vai ser chato. Até se você for gravar gameplays, vai ser chato. Porque você vai ter que ter atenção para que quem está assistindo goste daquilo. Então você vai ter que se preocupar com muitos detalhes e vai falar, caramba, eu tenho que fazer tudo isso? Tem. Qualquer trabalho vai ser chato, essa é a verdade. Então não tem que ter aquela visão de fugir do trabalho chato. O meu trabalho, por exemplo, muitas vezes eu acho chato em alguns momentos. Tem a parte legal, por exemplo, estar aqui conversando com vocês, nossa, isso é muito legal. Gravando vídeo. De fato, pensando... essa parte Mas é muito legal. E na hora que eu tenho que pensar qual é o melhor título para o meu vídeo? Qual que é a thumb? E na hora que eu posto um vídeo e ele não dá muito certo? Essa não é a parte legal. E na hora que eu tenho que ver os analytics para tentar entender, ou nesse ou nos outros canais, para tentar entender como que eu vou melhorar ali. E quando o meu canal está conseguindo milhares de views por dia e aí ele cai. Então, tudo isso torna um trabalho chato. Ou na minha empresa, né? Quando um cliente às vezes demora para pagar. Pô, isso também é uma coisa chata. Mas tem muitas coisas boas. Então a gente tem que quebrar essas visões, tirar esses pensamentos de que um trabalho tem que ser perfeito e fazer algo realmente pensando em servir o próximo. E David, tem até aquela palavra, né? Não sei se você que está assistindo aqui é cristão, mas nós somos, e uma palavra, e se você não for, ainda assim essa palavra vai servir para você. Tenta adequar à sua vida, né? Mas tem uma palavra lá em Colossenses 3, no versículo 5, que fala assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele cita algumas coisas e ele fala da ganância, e isso é uma idolatria. Então, no trabalho, não seja ganancioso, seja generoso e seja humilde. E um pouco mais para baixo, no versículo 23, ele fala assim que tudo que você fizer, faça de todo o seu coração. E faça não como se estivesse fazendo para o seu chefe, para o seu cliente, para a pessoa que está ali. Pensa que você está fazendo para Deus. Pô, qual que é o nível da entrega que você tem que ter em algo que está fazendo para Deus? Qual que é a alegria que você vai ter? Pode ser o trabalho que você não gosta, mas você vai fazer com amor. Eu vou dar só um exemplo. Pensa que você está fazendo um trabalho para sua mãe, que ela está morrendo e ela precisa que você faça isso. Você vai fazer esse trabalho reclamando? Não. Você vai fazer da melhor forma, mais bem feito possível. Então, essas são as reflexões que a gente tem aqui e eu acredito que elas podem ajudar você que está aí do outro lado. Sim, certamente.
Certamente. São muitas reflexões e muito proveitosas também. A gente espera que tenha agregado muito na vida de cada um de vocês e que auxilie vocês também na tomada de decisão acerca de profissão. Às vezes você vai escolher a sua primeira profissão, ou está no momento de transição de carreira, ou você está pensando se você continua avançando ali para fazer uma faculdade, né? Fez um técnico, vai fazer faculdade. Isso. Então, nós esperamos que, de fato, esse momento de bate-papo, de partilhar esse conhecimento com vocês tenha sido muito proveitoso aí para vocês, porque para a gente aqui essa conversa foi já incrível, né? Cara, foi muito bom. E é isso, pessoal. O canal tá voltando com tudo. Ascensão Pessoal é um canal que vai permanecer aqui. Fiquei um bom tempo sem postar vídeos, então eu imagino que muita gente que me assistia naquela época agora não deve estar mais assistindo e outras estão voltando. Mas eu espero que esse canal agora, nesse novo formato, onde a gente vai fazer um bate-papo, e eu vou trazer outras pessoas aqui. Eu vou trazer... já tô pensando aqui, mais umas 2 pessoas já de prontidão aqui, que vão aparecer no canal. E eu vou fazer esse bate-papo aqui mais reflexivo, onde eu vou pontuar algumas coisas, onde a gente vai ponderar juntos e refletir mesmo. Porque eu acredito que a gente está precisando muito disso, de refletir. Cara, faz o que você quiser. Tá jogando um jogo aí? Liga o nosso vídeo aqui, deixa tocando de fundo, vai ouvindo e vai refletindo, entendeu? Tá lavando louça? Vai ouvir o nosso vídeo. Tá no ônibus? Entendeu? Ouça o áudio aqui, porque esses vídeos com certeza vão te fazer refletir sobre coisas que eu tive que refletir para que eu chegasse onde eu cheguei hoje, que eu acredito que eu alcancei muitas coisas. Inclusive eu vou estar contando aqui um pouco dessas coisas para vocês no canal, né? Como motivo de inspiração e não de vanglória para mim nem nada, mas para inspirar vocês, porque eu sei que muita gente aqui nesse canal pode alcançar muitas coisas, só que não está conseguindo porque às vezes não para refletir ou porque os pais não ensinaram. Então a gente vai ajudar, não é, David? Com certeza. Então é isso. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal e te vejo no próximo vídeo. E tchau!